Olá, estamos aqui para mais um episódio do SS Engenharia, o podcast feito de engenheiro para engenheiro. E hoje eu trouxe aqui um queridaço, um cara que sempre apresenta o meu universo que eu sou apaixonado, que é sobre engenharia estrutural. É um cara muito acessível, é um cara que traz o conhecimento de forma muito simples, multiplicador de conteúdo, eu gosto muito disso. E eu vou deixar que ele mesmo se apresente e fale um pouquinho sobre a expertise que ele tem, sobre o currículo, sobre o que ele faz, sobre a empresa dele. Roger, tá contigo. Bom dia, Ronaldo, tudo bem? Te agradeço aí pelo convite, primeiramente, né? Obrigado aí por esse convite aí para o podcast, falar um pouco aí de mim, nosso trabalho aí na parte de engenharia. Mas de me apresentar, né? Meu nome é Roger Furtado, eu sou engenheiro civil formado na UERJ, tenho especializações em engenharia estrutural, estou mais de 14 anos já nessa estrada aí de engenharia, né? Hoje eu sou fundador e criador da RF de projetos, né? Situado ali em Caxias. Então, eu tenho atuado muito nessa área da engenharia estrutural. Fora também que eu também sou professor, né? Já fui professor, ainda sou professor da Estácio de pós-graduação lá na área de engenharia estrutural lá na Barra. Então, a ideia, além de fazer bons projetos de qualidade, né? Também transmitir conhecimentos da parte de engenharia estrutural para as pessoas e para a engenharia, os engenheiros. Assim, eu, né, quando eu estava no meu último período da faculdade, na minha graduação, eu entrei na pós em engenharia estrutural. Eu brincava que desde o meu quarto para o quinto período eu já falava que seria. A galera da minha turma me zoava. Teve uma certa vez que eu tava passando mal, eu tava com febre, fui fazer uma prova. E aí, prova, né, irmão? Faculdade, não, fica aí, a gente ajuda. E aí tinha um professor que eu gostava muito, Paulo Barreto, e aí eu não ia colar na prova do cara, porque não condizia, até porque eu sabia o conteúdo. E eu acabei indo embora e fiquei com zero. Se você visse a prova, você não poderia fazer a Sim. segunda chamada, né? Eu optei por sentar, não estava bem e acabei optando por sair. E aí eu tirei 9,5 na P2 e tirei 10 na segunda chamada, na P3, né? Que era a prova de tipo de recuperação. Então, assim, é algo que realmente é uma meta, é estranho falar, mas é uma paixão que carrega a gente desde a época de formação, né? E, assim, ver que você está nessa pegada exclusivo dentro da engenharia estrutural, eu acho que é uma realização para você pessoal também, né? Queria que você falasse um pouquinho, Roger, sobre o papel da engenharia estrutural no ambiente da engenharia civil, tá? A gente sabe que muitas das vezes a gente também entra na parte da engenharia elétrica para montar a estrutura, até mesmo para telecom, que são as torres. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre os projetos voltados para civil, para elétrica, tá? E se você faz alguma coisa de telecom dentro da tua especialidade. Então, o papel da engenharia estrutural, né, hoje, né, eu falo que é a primeira parte da construção, né? É onde a gente faz as fundações, né, faz os pilares, as vigas, a laje. E é um projeto que inicialmente é o que conflita mais com a arquitetura, né? Então é aquele primeiro embate com a arquitetura. Então a ideia, né, sempre da engenharia estrutural é manter a estética arquitetônica, né, de fazer uma estrutura, né, mais voltada, né, para a arquitetura, de modo que não venha atrapalhar a arquitetura, né, toda a criação arquitetônica. Então, assim, o papel da engenharia estrutural hoje, para mim, é um papel tem grande importância na construção civil, mas não só na parte de edificações, né, mas também na parte de infraestrutura, né? Então, a gente tem casas aí de pontes, túneis, são áreas que a engenharia estrutural atua bem fortemente aí na sociedade em si, né? E hoje eu não tenho atuado tanto nessa área de elétrica, telecom, não, né? Assim, mas tem a parte da engenharia estrutural que atua ali, né? De projetos de torres, né? Bases de torres. Então, eu falo que a engenharia estrutural ela tem um campo muito grande para atuar, né? A gente só pensa fazer só um projeto de casa, não, mas tem casas, tem edificações, tem hospital, tem toda a parte de infra, tudo que tem. Hoje eu tenho feito até projeto para a parte artística, para museus, né? Então, assim, foi uma área que eu nunca imaginei atuar, né? Mas, assim, a gente faz uma estrutura ali pequena para pendurar uma exposição. Então, assim, a engenharia estrutural atua ali também.
Esses dias também fui convidado para trabalhar com um projeto para fachada de ACM, né? Fazer uma estrutura para fachada de ACM. Inclusive até me convidaram para dar um curso, né? Até ser aqui em Nova Iguaçu, né? Essa pessoa que faz essa obra de fachada com ACM para supermercados. Então também caí ali também e tudo voltado para a engenharia estrutural, né? Então a engenharia estrutural tem muito campo. Bom, Muito campo, muito campo. Até na parte mecânica também a gente consegue atuar. Então, assim, tem bastante campo para a área gerencial. você falou assim, você é professor ainda, né? Hoje da pós, não mais da graduação. Para você, como profissional, tá? E aí eu quero que você faça um paralelo. Você, Roger, profissional, calculista. Para você, Roger, acadêmico, recém-formado, ingressando na cadeira de calculista. Qual é a dificuldade real que você vê quando você sai da graduação, beleza? É que a gente sai imaginando que me dá aí, já fiz cálculo de pilar na prova de concreto 1, me manda aí que eu vou fazer. E aí você para deparar com os softwares de mercado, beleza? Isso é importante a gente falar, a importância de ter, né? De saber também conhecer, lidar e trabalhar, Certo. tá? E você como o multiplicador de conhecimento. Queria que você fizesse um paralelo, entrando primeiro nessa sua parte de você saindo da UERJ, formado, iniciando essa pegada, e você já do outro lado hoje formando os profissionais. Então, a minha experiência lá na UERJ, né, é uma ótima faculdade, assim, tenho muito a agradecer ao UERJ pela minha formação, mas, assim, é uma faculdade com muitos teóricos, né, e eles são muito voltados para a área de teorias, né, na verdade eles gostam mesmo de formar profissionais da área e para que o pessoal que quer seguir mestrado, doutorado, dar essas continuidades. Eu tive uns professores muito bons na parte de prática e eu falo que esses professores foram o que mais me segurava na cadeira. É o que eu mais escrevia, né? Então, tive um professor de ponte lá, lá na UERJ, lá, que, cara, ele falava tanta coisa de projeto que eu chegava no escritório, né, no meu estágio, e chegava pro meu chefe e falava assim, chefe, esse projeto tá errado aqui. Tá errado esse projeto, foi detalhado errado, né? Ele, pô, mas como? Aí ele, porque eu aprendi na aula hoje, tal, que é assim, o detalhamento é assim e tal. Ele olhava assim, pô, realmente, Roger, realmente tá errado. E aquilo aí também eu começava a ganhar pontos com o meu chefe, né? E por ter essa mentalidade de gostar mais de aulas práticas, né? Então, quando eu comecei a dar aula lá na Unigran Rio, em Caxias, né, que também acabei conseguindo entrar lá, né, por acaso, né, assim, eu falo que é por acaso porque eu mandei uma mensagem para um amigo meu, né, o Marco Antônio, até de Nova Iguaçu, um engenheiro estrutural. Trabalhamos junto numa empresa, e aí vindo ele postando, né, que tava dando aula, né, fui perguntar para ele, mandei uma mensagem para ele, falei, cara, tá gostando de dar aula aí, ser professor? Ele, Roger, na época tava em crise, né, tava aquela crise, né, de 2016, né, tava bem ruim o mercado de engenharia, mas naquela época eu tava, graças a Deus, estava empregado, ele não perdeu o emprego e conseguiu entrar nessa área para dar aula. Aí ele falou, Roger, é o que tem, mas eu tenho gostado de dar aula. Eu falei, pô, eu tenho interesse de um dia dar aula. Eu falei assim, tenho interesse de um dia dar aula. Aí ele, pô, legal, ficar sabendo, fala contigo. Aí um ano depois ele me mandou uma mensagem falando assim, Roger, abriu uma vaga para professor aqui da Unigran Rio, e vou te indicar. E aí, na época, eu fui, né? Mandei meu currículo e eu participei lá do processo seletivo. Ele me chamou para conhecer a faculdade, eu não conhecia, né? Até então eu não conhecia muito Caxias, né? Foi ali que eu comecei a morar em Caxias, depois que eu entrei na faculdade. E aí, conhecendo a faculdade, eu conversei com o coordenador. O coordenador falou assim, Roger, a minha ideia aqui é formar profissionais. Eu sei que você veio de uma faculdade pública, né, que tem uma tendência de formar pessoal para estudar mestrado, doutorado, mas aqui o nosso foco é formar profissionais. E aí aquilo ali ficou na minha cabeça, né? Falei, então vou trazer a prática.
vou trazer a prática para a faculdade. Aí eu fiz o processo seletivo, aí eu tive que fazer uma prova de aula para o coordenador. E aí o que eu fiz? Eu dei uma aula de concreto armado voltado para a prática e com exemplos, com problemas que pode acontecer ali. E aí com isso eu ganhei o coordenador. Eu estava disputando até com, na época eu estava só com a pós, né, de estruturas, eu disputei com 2 mestrando. E aí ele conversou comigo, foi aprovada, ele falou comigo, falou, cara, Roger, porque essa aula prática para mim foi ótima. É isso que eu quero aqui para a faculdade. Então, eu trago isso, né, dessa vivência prática para a sala de aula, porque eu senti falta lá na época na UERJ. Então, com o tempo de como professor lá da Unigran Rio, as minhas aulas de estruturas que eu dei isostática, concreto armado, fundações e pontes, foi tudo aula voltada para a prática, com projetos reais. Eu trouxe o projeto da época que eu trabalhava na Fiocruz, eu trazia projetos da Fiocruz, eu levava para lá para a gente fazer um cálculo prático, para eles entenderem como funciona. E a mesma coisa eu tenho feito isso na pós-graduação. Mas qual está sendo a dificuldade hoje dos engenheiros recém-formados que entrar na área de cálculo, né? É saber juntar as informações de tudo que aprendeu. Esse é o grande problema, né? Então, na faculdade a gente aprende lá, concreto armado, aprende uma disciplina de viga, uma disciplina de laje, depois faz uma de pilar, mas e o conjunto? Né? Como funciona o conjunto da estrutura? Como funciona o pórtico, que seria 2D, para um pórtico 3D? Né? Então, essa dificuldade e as pessoas, os engenheiros não estão conseguindo assimilar como trazer isso para a prática. Né? Eu posso fazer uma laje assim se eu fizer um muro de contenção, que é uma laje também, só que o efeito de esforço são diferentes, mas o conceito de dimensionamento é igual. Eles não conseguem assimilar essas questões. E então, a pós-graduação, né, que eu estou dando lá na Anastácio lá, eu tenho tentado juntar essas informações, tudo, conseguir fazer na cabeça deles e falar assim, vocês sabem, vocês conhecem, vocês só não sabem juntar as informações. Então, a minha ideia é juntar as informações para eles poderem entender um conjunto, não elementos separados. Então, essa é o meu propósito como professor lá da pós-graduação, de poder ajudar a engenharia mesmo aí e os novos engenheiros. Cara, assim, você falou algo que eu tenho visto muito, né? E aí, não querendo ser leviano, que eu acho que não devemos ser, a gente vem de uma geração que você tinha realmente que absorver o conteúdo para aplicar, né? E hoje em dia, a acessibilidade à informação é muito grande, Certo. em contrapartida, o pessoal não assimila, não consegue ter essa... E aí, não só na engenharia, como na vida, as dificuldades de conseguir, né, aplicar, entender e equacionar, isso reverbera, isso acaba acontecendo. E aí a gente vê hoje como profissionais, é muito difícil você conseguir bons profissionais e formar bons profissionais. É claro que, eu falo sempre o seguinte, né, assim, não existe hoje falta de vaga para engenheiro. Existe falta de engenheiros capazes de preencher as vagas. Sim. Tá? Dentro desse cenário, eu acho que é muito mais difícil, né, você montar uma equipe técnica, né, para você hoje. Hoje você é gestor de uma equipe, é dono da tua empresa, voltada para projeto. A gente já tinha trocado uma figurinha antes, então você tem uma equipe, são 7 colaboradores, né, técnicos. E como é que foi para você montar essa equipe, tá, e gerir essa equipe? Como é que para você, Roger, você entender que aquele profissional pode ser moldado, tá, e moldar ele? Entendi. Então, na verdade, a minha empresa já passou por várias equipes, né, assim, né, eu falo que a RF, ele hoje é uma grande escola para engenharia estrutural, né, eu, como professor, eu nunca deixei de passar conhecimento, eu tenho um quadro lá no escritório, lá, então, assim, toda vez que vem uma coisa, assim, atípica, diferente, eu pego, explico para eles assim, pessoal, vamos fazer assim, assim, assim. Então, eu fui treinando. Ao longo do tempo da RF, eu fui treinando muitas pessoas. E muitas pessoas também saíram, né? Eles
pegam conhecimento ali, adquire ao longo do tempo e saem e montam a sua empresa, né? Como falou, hoje a gente conversou sobre a questão de projetos, né? De pessoas que até cobram valores mais baixos, né? Mas esse pessoal pega o crescimento, não tem aquela estrutura toda e vai montando ali e vai querer crescer no mercado e vai botando os valores baixos. Então hoje, eu falo que hoje a RF está com uma equipe renovada, né? Então, gerir essa a equipe de uma disciplina muito técnica, né? Porque a engenharia estrutural é muito técnica. E tem que gostar. Tem que gostar. E não, eu falo com eles, e nunca pare de estudar, tá? Porque a gente tem aí o desenvolvimento aí dos materiais, né? Ao longo dos anos tem crescido, o software tem cada vez mais estão aumentando essas capacidades de fazer cálculo, dimensionar, analisar, mas a figura do engenheiro estrutural, né? Ele tem que ser uma pessoa técnica com um embasamento, com a base técnica de engenharia dentro dela. Não adianta eu saber mexer num software de engenharia estrutural se não ter uma base técnica, né? Senão a gente acaba virando manipuladores de software, né? O que acontece muito. E a gente vê muito problema acontecendo, né? Então, o que eu sempre faço com a minha equipe? Eu mostro os problemas que podem acontecer, né? Porque hoje a geração hoje está querendo sempre fazer aquele modelo 3D bonitinho para tirar foto e postar no Instagram. Eu falei, mas atrás disso aí tem a sua figura, que é o criador daquilo ali, e fazer aquilo ali funcionar. E você entender como funciona, né? E na minha época, eu até agradeço muito eu agradeço muito as pessoas que passaram na minha vida, né? Meus chefes, né? Nem falo chefe, eu chamo mentores, né? Que me ensinaram muita coisa, né? Inclusive uma coisa que, se vocês acompanharem aí no Instagram, eu faço muito cálculo manual. Eu adoro fazer cálculo manual, adoro, adoro, adoro. Eu escrevo lá, faço a conta, porque isso aí deixa a minha base teórica ativa, né? A minha base matemática também boa ainda, né? E o raciocínio também. A gente melhora o raciocínio. Então, eu sou muito da antiga ainda, de fazer o cálculo manual, uso aquelas unidades antigas, né, de quilograma-força, por exemplo, né, que alguns amigos até falam, pô, você é velho, que não usa quilonewton. Eu falei, não, pô, mas é o que eu tenho sensibilidade melhor. É uma unidade que eu gosto. Então, isso tudo vem carregando das pessoas que passaram na minha vida, meus chefes, eu chamo de mentores. Então, e isso eu tento passar para eles, né? Eu falo assim, pô, de vez de fazer uma viga bem apoiada no programa, faz na mão, pô, é rápido. Sente a estrutura, sente o esforço, entende o que está acontecendo. No programa você não é mecânico, você não entende, mas pega na mão e vê assim, ó, pô, se eu botar uma carregamento tal, minha viga resiste tanto. No programa você não vê isso. Só vê o resultado final, já chega ali, detalha e tal, acabou. Mas você não sente a estrutura em si. Você realmente não analisa, né? Isso. Você lá no computador, você compila os dados e pega os resultados. Tu tá falando isso aí, eu gosto muito, tá, Roger? Então, sim. Ontem eu tava acompanhando teus stories, e aí vi que tu tava na correria, e aí eu fui ver que você tava fazendo o cálculo da escada. E aí tu, pô, fazendo, falei, cara, que gostoso, né? Me perdoa. Assim, Não. Porque a gente que faz, poxa, fiquei arrepiado. A gente que faz desculpa, eu uso muito esse termo, tá? Mas é um tesão pelo negócio que só quem gosta sabe. Sabe? De você entender o esforço. Poxa, não, olha só, se eu aumentar aqui um pouquinho, nesse ponto aqui eu posso melhorar. Vou trabalhar só com a mudança do FCK. Então com um aço. Qual o tipo de aço que eu sei, pô, mais esbelto, menos... vou pensar também na realidade do meu cliente, né? Porque a gente fala assim, às vezes você muda um perfil e você muda muito o orçamento do produto, claro. Tá? Então, você... E eu acho que o calculista, ele tem que estar muito voltado também para a execução, para o orçamento. Porque o cara que fica só dentro do escritório, às vezes ele não vai ter esse feeling de mudança de um perfil na alteração de um orçamento de uma forma muito gritante. Eu fui fazer uma obra na UFRJ
E num primeiro momento, na especificação inicial do projeto, era de aço convencional, né? E eu sou especializado em steel frame. Ah, legal. E aí eu falei, poxa, dá pra gente diminuir a carga, porque era um laboratório, a execução é muito mais fácil, a segurança é a mesma. E aí, quando eu fui apresentar, o pessoal não conhecia. E aí eu falei assim, olha só, então vamos fazer o seguinte. Aí fui fazendo, olha só, na hora, o cálculo de carga dessa aqui fica nisso. O cálculo de carga nessa aqui fica nisso. Olha só como é que é muito mais leve. Para o teu laboratório, a gente aí fui falando sobre a importância, porque não tinha sido especificado no projeto, aonde seria fixada a escada nas suas bases. E aí ela falou assim, cara, isso aqui a gente consegue trabalhar bem, é distribuído. Poxa, tá bom então. Traz pra gente que a gente vai fazer essa alteração. E fizemos. Então, quando a gente vê que a gente entende, isso a gente conseguiu reduzir, inclusive, no orçamento da escada, que conseguimos melhorar a rede do que ia ser feito no projeto, então conseguimos realocar o recurso, tá? Melhorar o projeto do que seria feito, e atendemos bem melhor do que era o escopo inicial do projeto. E aí, quando eu tava vendo, eu falei, cara, é gostoso a gente ver, sabe? Assim, é claro que eu entendo perfeitamente que hoje em dia é o que a gente está falando. O grande problema hoje pra gente, Roger, é tempo. Certo? Tempo. E aí se você confia no software, se você tem uma demanda de projetos, se você tem uma demanda de entrega, uma cobrança, jogando aberto, uma encheção de saco do cliente, de uma revisão, tá? Você só sentar, executar e despachar, show. Mas acaba que a gente fica mecanizando o sistema, né? E aí eu acho que às vezes você tirar esse tempo de fazer na mão é voltar, né? Eu sempre falo o seguinte, o difícil não é você amar alguém no ambiente de casamento, né? O difícil é você se apaixonar por quem você ama. Sim, sim. Sabe? De ter o brilho no olho, de olhar pra pessoa e falar, pô, vou demorar mais 10 minutos para sair de casa, mas eu quero tomar um banho com você. Então, quando você traz isso para a mão, igual você for para sentir, para ter isso, a propriedade de você, não é a soberba, não, tá? A gente brinca aqui na nossa época acadêmica, né? Os calculistas eram os detentores do conhecimento da engenharia. Então, você falava de Susequim e você falava... Beleza? Então, era o cara que fazia tudo dos projetos que chegavam para ele. Era o calculista. Em contrapartida, hoje, foi o que você falou, você tem um monte de gente que hoje domina o software, beleza? Entende, mas não quer desfrutar, sabe, da estrutura. E isso pra gente, né, que gosta, você vai vendo que vão se adequando ao mercado, é normal se adequar ao mercado, mas em contrapartida a gente perde um pouquinho da beleza real do que é engenharia, né? Isso. Eu acho que isso é gostoso e importante de se falar, né? Porque a gente vê isso não só no campo, como a gente também acaba vendo isso nas demandas operacionais da engenharia, né? Me fala um pouquinho, cara, de projeto. Queria que você falasse assim, as maiores problemáticas que normalmente ocorrem, até para que os profissionais, para você que de repente está com um projeto, está começando recém-formado, começando a trabalhar com projeto, e como conduzir esse projeto para que seja feito o cálculo da forma correta. Fala um pouquinho, negão, das problemáticas quando chegam os projetos, das maiores dificuldades de leitura, de adequação. Fala um pouquinho pra gente. Só vou voltar só um pouco, você falou aí, que eu acho que você falou um ponto muito importante, né? Que o calculista, ele tem que ter a noção do orçamento e da execução, né? Um bom projeto é aquele que você consegue executar, né? E isso também aprendi na minha escola da vida, pós-faculdade, né? Então, eu tive mentores que falavam assim, cara, esse projeto dá para executar dá para executar? Aí eu falava assim, às vezes a gente não tem essa noção se dá para executar não, né? Quando você manda o projeto, você recebe
aquele feedback, né, da entrega e se é bom executar, não. Então eu tento fazer isso muito com meus engenheiros. Falar, cara, eles têm que fazer um projeto com detalhes, de modo para a pessoa no campo não precisar pensar, assim, pensar no caso de ter trabalho de sentar, ficar pensando muito. O negócio do campo é o cara executar. Produção, né? E é claro, assim, que hoje, com o tempo, né, a gente tem um tempo muito reduzido, a gente não consegue fazer aquele projeto maravilhoso como a gente queria. E fora a questão do orçamento, né, que vira e mexe, parece projeto lá no escritório, lá pede para mim fazer uma revisão de projeto, que a gente chama tal ATP, né? Uhum. ATP é mais voltado para a área de análise, né, mas também você vê essa questão de orçamento, né, do projeto. Então, já teve projeto lá que eu diminui 11 toneladas de uma cobertura de uma quadra, porque só a pessoa só não inverteu o sentido das diagonais da treliça. Se ele botasse no outro sentido, você melhoraria, era um outro esforço, que você aproveitaria melhor a resistência do material, né? Então, acho que essa questão do orçamento é muito importante a gente ter essa noção, né? Porque não queremos ferir mais o nosso cliente com gasto, né? A gente já tem tanto gasto, né? Posto, né? Tem tanta coisa que a gente gasta aí na vida aí. E ele e a ideia é de fazer um projeto que a pessoa executa, a gente vê aquilo executado, né? Então essa é a nossa ideia. Então a questão de problemas de projetos, né, que a gente tem muito hoje aí, que eu vejo, às vezes eu falo assim, que o projeto tudo inicia numa arquitetura, né? O inicial de tudo é a arquitetura. Uma coisa que eu tenho conversado com alguns arquitetos amigos meus, assim, que são clientes, eu falei, pô, quando vocês começarem a fazer um projeto, bate um papo comigo antes, pra gente ver uma solução melhor, né? A gente entender uma solução melhor. Porque, às vezes, eu tenho que fazer uma estrutura tão pesada para atender a sua arquitetura, que aí o cara, quando o cliente vir falar comigo, né? Porque já acontecia muito isso, né? Eu absorvia muito o cliente vir falar comigo, pô, mas a estrutura ficou pesada e tal. Eu falei, vou tentar mexer aqui. De tanto acontecer isso, eu chegava assim, pô, mas aí você tem que conversar com o seu arquiteto. Tem que conversar com ele lá, porque eu fiz o que ele planejou, o que ele pensou, o que ele vendeu para você, né? Então, o que ele pensou de um jeito que realmente fica uma estrutura muito pesada, né? Tem um custo muito grande, né? Então, não tem aquele estudo de viabilidade antes, né? Pra você passar um real valor para o cliente. Então, tudo de um bom projeto, né? Do início ao fim, começa na arquitetura. Você falou isso, cara, assim, eu tenho um cliente que eu sempre faço ainda, é um cliente vitalício. Todos os projetos que ele precisa, eu faço para ele. E ele construía casas. 6, 8 casas no terreno, incorporava, vendia. Show. E aí ele pegou 2 terrenos grandes, com índice de construção maior, e aí ele me ligou, Ronaldo, tô pensando em fazer uns predinhos, 4 andares, bem distribuído, bonitinho, com uma areazinha de lazer, uma infra, para dar uma agregada no valor. Eu quero ir para isso, porque eu tô pensando em futuramente dar um passo maior. Falei, beleza. E aí a gente foi calcular para o que era a demanda do projeto. E aí pedimos estudo de solo, tudo mais. Peguei umas referências de outros terrenos próximos. Fiz o cálculo e entreguei para ele. Quando eu entreguei, ele, que isso, cara? Cara, é outra parada. É outra parada. Você está falando de um predinho, mas não é um predinho. É uma estrutura mais robusta. A carga é maior. E aí a gente está falando aqui de um solo que, poxa, tem bastante recalque. Então você vai precisar estabilizar. Ele, poxa, eu não sabia que ia ser isso tudo. Conclusão, ele nesse terreno voltou atrás, resolveu fazer também, foram 14 casas no terreno, para tu entender a dimensão. 14 casas, com infra, com tudo, e vendeu. Depois, a gente fez um prédio que ele queria, inclusive ele fez uma unidade para ele, e ficou por lá, mas é importante falar, porque hoje a realidade é a seguinte, né? Hoje a gente, sendo muito sincero, o arquiteto ele quer pegar um projetinho para vender, porque muitas vezes ele sabe que não vai executar, não tem equipe, ele é só arquiteto de projeto. De projeto. Uhum. Tá? Então o foco dele é entregar para o cliente o que vendeu, e aí o cliente que vá para o engenheiro para calcular
montar os projetos de instalações, muitas das vezes, e construir. Que aí é nessa última fase que ele já está longe. E aí acaba caindo no nosso colo essa realidade de orçar, de montar o estudo de viabilidade para aquele projeto, que o cliente não tinha nem imaginado que seria aquilo. Eu pego muito isso, porque às vezes o cliente fala o seguinte, poxa, achei que fosse chegar tanto, mas se isso aqui não fosse feito dessa forma, aí começa a gente a fazer uma adequação no projeto arquitetônico que poderia ter sido feito na concepção, como você falou. Sim, sim. Poxa, conversa comigo. Como é que a gente faz esse bate-bola? Se você reduzir isso aqui, ou se a estrutura for dessa forma, fica mais viável. Eu acho que, assim, a gente, sendo sincero, né? A gente tem um tabu muito grande da engenharia com arquitetura, e depois da separação do CREA e do CAL, isso se tornou ainda maior, né? Maior. Então, hoje, pela quantidade de profissionais, a gente sabe que todo mundo está procurando, não vou nem falar o seu lugar ao sol, tá? Mas o sustento dentro da profissão a qual nós nos empenhamos, estudamos e abraçamos. Mas eu acho que essa dificuldade de mercado também gera essa dificuldade para a gente profissional, né? Me fala um pouquinho, Roger, sobre as maiores assim, problemáticas, a gente vai entrar agora no assunto que é maiores problemáticas que você vê de integração dentro da sua área, tá? De projeto, de execução, de fiscalização, tá? Com relação ao CREA. Você acha que nós temos hoje uma boa fiscalização? Você acha que poderia ser melhor? E o que eu sempre falo, tá? A gente trabalha aqui com problemática e com soluções. Sim, sim. O que para você teria de problemática e como que a gente poderia melhorar isso? Então, o CREA, né? Eu falo que o CREA, ele, além de a gente sonhar, né, de chegar no CREA, né, de estudar, formar e chegar no CREA, depois de um tempo a gente quer distanciar do CREA, né? Que a gente via tanta questões burocráticas, né, que o CREA às vezes impõe, né, que às vezes atrapalha até a nossa profissão, né? Às vezes, acho que tem um amigo meu que falou assim, cara, eu trabalhar certo é pior do que trabalhar errado, né? É mais cobrado por causa disso, por causa do órgão em si. Então, assim, na parte de engenharia estrutural, né, no caso, em relação ao CREA, eu falo que assim, tem que ter uma fiscalização melhor, né? Eu acho que no sentido de que, como a gente trabalha, a engenharia estrutural trabalha com segurança, né? A gente promove a segurança, né? Como é que a gente vende a engenharia estrutural? Fala, você vai ter esse projeto, você vai construir, você vai ficar seguro aí no mínimo 50 anos, que é a norma de durabilidade que a gente fala na questão de projeto. Então, eu acho assim, que o CREA precisa ser mais ativo na questão, assim, de, além da questão da obra, cobrar que tenha os projetos complementares, né? Tanto estruturas, tanto hidráulica, elétrica. A gente fala, mas elétrica também pode dar problema, né? Que pode gerar um problema para a edificação, né? Inclusive incêndio, né? Que a gente vê muita... Hoje tá acontecendo bastante coisa de incêndio, né? Infiltrado de algum circuito mal dimensionado, uma demanda muito grande, né? Inclusive semana passada teve no Bauru, lá em Caxias, teve um problema de incêndio, né? E inclusive esse incêndio, né? E tem essa questão de incêndio, as pessoas não, às vezes nem cobram uma análise estrutural, né? Então, às vezes, dependendo da intensidade do incêndio, você danifica a estrutura, né? Sim. E então, eu acho que essa questão de só ver se tem RT do executor, o projeto de arquitetura, mas tem que estar fiscalizando também os outros projetos, tem que tem o estrutural, né? Porque depois, quando cair, já era. Aí vai lá, vai criar aquela perícia toda, aquelas coisas todas. Então, acho que podia se intensificar nessa questão da fiscalização dos projetos complementares. A gente aqui antes tinha até conversado, a gente estava falando sobre algumas demandas, né? O Roger foi um consultor, né, dentro de um projeto ao qual eu já fui fiscal. E aí ele foi de uma empresa numa unidade a qual eu não era fiscal, mas a gente estava falando sobre a especificidade de estruturas antigas precisarem de vistoria técnica. Que aí, dentro da realidade do contrato que a gente estava conversando, e a gente não precisa esmiuçar do que seja, mas
sobre a importância de ter profissionais e o CREA fiscalizando os órgãos públicos e estruturas públicas. Porque temos lá funcionários públicos, temos Sim. circulação de pessoas que não são, às vezes são serviços essenciais que a gente acaba não tendo. O Milton teve aqui, não sei se você viu o dele, que foi, ele falou sobre a atividade, né, do militar nas Forças Armadas, do engenheiro militar nas Forças Armadas, e ele estava falando que não há essa fiscalização. E aí, dentro da nossa realidade, do que a gente também trabalhou, você também não tem uma fiscalização. Totalmente intocável, vamos botar assim, não por parte da instituição, tá? Mas por parte de não haver esse movimento. Então, e a gente sabe, assim, como a gente também estava falando, os teatros, os hospitais, agora não, mas há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente teve um histórico de 3 ou 4 incêndios em hospitais. Sim. E aí a gente vai para são estruturas antigas, que não tinham uma demanda de material eletrônico, elétrico e eletrônico, como tem hoje, e a gente sabe que aumenta, né? Assim como quando você calculou um prédio antigamente, você não tinha quantidade de móveis e tudo mais. O próprio Vinícius aqui no dia do podcast, ele falou, Ronaldo, fui fazer uma visita lá, 7.000 livros. Olha a carga de 7.000 livros num apartamento. E aí, a gente sabe, tá, dentro de uma realidade que é obrigatório a auto-vistoria predial, sim, certo? Mas que, entre aspas, não passa pelo CREA. Isso é gerido pelas prefeituras, mas que, ao meu ver, ela também deveria passar pelo CREA. Até para que nós tivéssemos um controle sobre a gestão da engenharia e das estruturas no Estado. Porque se a gente pode notificar, incitar a prefeitura sobre os prazos, como CREA, como fiscais, porque vamos supor que você fosse inspetor de Nova Iguaçu. Show? Tu tá em Caxias. Aí tu fala o seguinte, olha só, eu vou aqui avaliar a prefeitura de Caxias. Show. Chega lá, Secretaria de Educação. Ó, aqui tá com esse problema, esse vazamento vai ter isso aqui. Vocês já fizeram auto-vistoria predial? Não. Então vou notificar vocês para que vocês busquem um profissional para realizar para vocês. Ok. Mas eu já estou apontando no meu relatório o porquê da necessidade disso. Eu tenho uma justificativa técnica de uma avaliação da estrutura em si, que está sendo degradada pela falta de manutenção ou falta de um auxílio técnico, beleza? A gente conseguiria, inclusive, melhorar o número, né, de trabalho para o profissional, para a gente que é calculista para estar fazendo uma revisão da estrutura, para fazer uma análise, ó, acabou infiltrando, vai ter que fazer um tratamento de estrutura, a corrosão acabou. Porque muitas das vezes tu vê o cara, solta o que está se desprendendo, joga ali uma massa sem tratar o aço e vai achar que vai ficar, e não vai ficar. Meu irmão, fala um pouquinho da tua visão sobre isso, como eu te pedi, né? Eu queria que o senhor trouxesse, além das problemáticas, a tua parte do que você acha que pode melhorar. Se for da fiscalização, se tem mais alguma coisa e o que pode melhorar. Então, a questão da fiscalização, eu realmente acho que pode melhorar mesmo, né? Essa questão que você falou da auto-vistoria realmente não passa pelo CREA, né? É mais gerido pelas prefeituras. E fora que isso também gera também serviços, né? Trabalhos para a nossa classe, né? Então, um aumento da fiscalização, né? Consequentemente, vai aumentar a demanda para a gente da engenharia, né? Eu acredito também que o CREA pode ser mais ativo também nas faculdades, eu acredito, porque eu me formei em 2012, né? Em 2012 eu não vi uma entrada do CREA lá na UERJ. Nunca assisti uma palestra do CREA na UERJ, né? Hoje vejo que tem até visitas na faculdade, né? Eu acho que é bom intensificar isso porque
Eu vi até num podcast de alguém aqui falando aqui, que acho que eu não lembro de quem é a pessoa, né? Que falou que se formou, pegou aquele primeiro trabalho e teve aquele contato para fazer o RT e não sabia fazer RT, né? O cara já foi o Hugo, né? Fui assistir ontem, né? Então, e realmente, a primeira vez que eu fiz a minha RT, eu fiz tanto errado, assim, tão errada. Eu brinquei, o primeiro pesadelo do engenheiro. O primeiro pesadelo. É a sua primeira RT. Entendeu? Eu nem sabia que tinha um sistema, assim, tinha... Igual quando eu escutei ele falando, eu me lembrei de mim também na época. Eu não sabia que tinha um sistema, não sabia que tinha que ter uma senha, não sabia o que preencher, o que colocar. E fora que você é uma primeira responsabilidade como engenheiro, né? Então você fica até com medo de assinar. Sim. Eu lembro que no início, né, da minha carreira, né, eu não fazia tanta RT, mas o meu chefe fazia, né? E às vezes a gente tinha assim, cara, graças a Deus que ele tá assinando pra mim. Ele tá assinando, né? Tem aquele medo, né? Então cria aquele terror. Então alguns projetistas meus também têm medo ainda de assinar RT, de assinar o seu trabalho, né? De confiar no que você fez. Então, e ficam tempos ali fazendo RT, né? Então, acho que a importância do CREA tá na universidade, para a pessoa já sair sabendo que tem um sistema, que tem que fazer TRT, saber suas responsabilidades civis, né, com o CREA, né, tudo direitinho. Então, intensificar na educação ali, eu acho que é muito importante. Eu como sou educador, então eu sei que é importante ter essa integração do CREA com a universidade. A gente até falou aqui no episódio, cara, que foi o seguinte: o CREA podia ter um sábado, beleza? Ou 2 sábados no 9º pro 10º. A gente vai fazer o seguinte: vou separar os grupos, cada um vai pegar uma folha, vocês vão trabalhar com a elaboração de um projeto, vão discriminar tudo que tem que ser feito, e aí dentro de cada projeto você vai ter um exercício. No final disso, você tem que descrever e criar uma RT. Você cria um login. Sim. Tá? Um login. Vamos supor, inspetoria 1. Que você vai saber que aquela RT não tem valor nenhum. Beleza? Mas para os trabalhos sendo executados, para que as pessoas tenham. A gente sabe que hoje em dia, e eu tenho falado muito isso, tá, cara? Eu sou muito responsável com isso. Hoje o sistema não está ruim, ele não está efetivo. Porque se você pega só a qualidade, tá, de alocação, lat-long, né, da RT, você hoje consegue mostrar onde é a sua obra. Beleza? Isso enriquece. Isso, tá? Em contrapartida, tá muito mais difícil de você conseguir montar a sua RT com os índices se você não for esmiuçando. O sistema foi implantado e você não tem um vídeo de apresentação de como se preencher. Voltamos à nossa era de saída de faculdade, porque, além disso tudo, a gente hoje ainda está com medo, a verdade é essa, tá? De como a plataforma vai gerar essa RT, porque a gente sabe que hoje em dia a falta de informação pode nos gerar implicações profissionais, jurídicas no final. Ah, você gerou essa RT. Eu fiz um serviço, eu tive que gerar 3 RTs. Por quê? Hoje na RT, você só consegue colocar 3 índices. E aí, vamos supor, lá o serviço pedia que eu tinha que ser responsável pelo projeto hidráulico, execução, tá? Hidráulico, elétrico, aí vamos supor, de construtivo. Aí o outro, incêndio. E aí você, quando fosse fazendo 1 a 1, eu tive que gerar 3 RTs para um serviço. Coisa que na outra, você fazia uma só. Sim. Então, eu acredito que no final, na entrega, já vai ser uma melhora com o que era antigamente. Eu não bato nisso, tá? O que eu digo é que hoje a plataforma ela tem muitas falhas e está no meio do caminho. E eu tenho falado muito. Eu sou muito consciente com relação a isso. Eu acredito que sim, que possa ter sido e tem sido uma pequena melhora com grande potencial. Beleza? Foi feito de forma errada a mudança e tudo mais. E isso todo mundo já é sabido, não preciso ficar batendo nisso, mas traz pra gente, dentro do que a gente está apresentando agora, uma insegurança maior, né? Inclusive para quem já está há muito tempo no mercado.
Porque a gente volta, poxa, se eu não botar esse índice, como é que eu faço a descrição? E agora? Poxa, tá faltando isso. A gente fica meio perdido com essa Sim, nota. sim. Mas fala mais agora aí sobre as coisas positivas que você acredita que a gente possa trazer, além dessa participação nas universidades. Você lá, vou até te trazer uma implicação que é levantando a bola para você. Em todo o teu período de UERJ, você teve alguma participação de incentivo para desenvolvimento de PIC, que é Projeto de Iniciação Científica, ou algum projeto de desenvolvimento vinculado do CREA com a UERJ? Não. Isso aí não teve, não. A gente era muito voltado para o CNPq, né? Aquelas... Uhum. Mas, assim, a minha parte, assim, como acadêmico da UERJ, eu nunca fui muito ligado à parte de pesquisa, assim, né? Não consegui muito essa área de pesquisa. Mesmo ter feito um mestrado lá, iniciei o mestrado lá, né? Só não cheguei a finalizar, mas a minha vontade sempre foi trabalhar na área. Sempre foi trabalhar na área de engenharia. Então, assim, quando eu consegui a primeira bolsa de CNPq, né, de iniciação científica, eu arrumei um estágio. Na mesma época. E aí, na época, eu decidi fazer o estágio porque eu queria trabalhar como engenharia, né, sem engenheiro. Nunca foi muito o meu foco de seguir uma área acadêmica e fazer mestrado, doutorado. Assim, coisas da vida acaba te levando a isso, né? Sim. A gente entende que é importante fazer isso, né? Para quem é na área de engenharia estrutural, é importante dar continuidade aos estudos, né? Então, mas sempre fui voltado para a área mais prática, né? Da parte técnica mesmo da engenharia. Mas sempre me dediquei ao meu estudo, né, de teoria da engenharia. Sempre eu gostei. Mas eu não cheguei a fazer alguma iniciação científica, não chegou a ter tempo de fazer. Né? Queria que você falasse um pouquinho agora, voltando para a tua temática, tá? A gente já está meio que mais da metade da bola rolando. Queria que você falasse um pouquinho, tá? Assim, técnica, gestão e sistema. A gente já falou um pouquinho, mas eu queria que você deixasse um recado direto para a câmera, para quem está entrando nesse mercado, tá? Para que entenda. E aí, estou deixando aqui à vontade, tá? O Roger está com curso voltado para concreto armado. Você, profissional, que quer conhecer um pouquinho mais de concreto armado, é um excelente profissional, um excelente professor. Vai no perfil dele, pode pedir a ele aí, ó. Roger, me dá um desconto lá do podcast. Cupom. Entra lá, Cupom. tá? Pede um cupom, tá? Ó, cupom SOS Engenharia RJ, tá? A gente já vai criar isso aqui. O Roger tá lá, tá? Aqui a gente trabalha com compartilhamento, disseminar realmente conhecimento, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para te dar um embasamento melhor. Fala aqui para profissional que quer conhecer, quer esmiuçar e quer realmente adentrar nesse segmento. Então, fala para a câmera direto, Roger, essa daqui. Essa aqui? Então, para quem quer trabalhar com engenharia estrutural, como eu falei durante aí o podcast, né, tem que gostar primeiramente. Tem que gostar, tem que amar, né, porque às vezes a gente somos odiados. Então tem que amar, tem que amar. E tem que estudar, não adianta. Eu falo com meus engenheiros lá, né, que trabalham comigo, eu falei, gente, o seu crescimento aqui na empresa, ele vai ser um tempo menor se vocês levar o estudo junto, né? Então, eu aprendi sempre que tem que estudar, sempre se profissionalizar, sempre se especializar em relação à área de estrutura, né? Então, eu tenho um exemplo de um profissional meu lá que ele sempre trabalhou comigo e sempre estudou. O tempo de crescimento dele demorou 6, 7 meses para hoje ele trabalhar sozinho. Enquanto os outros que trabalhavam comigo não me escutavam, levaram 3, 4 anos. Né? Porque para eles ali só o que estava fazendo ali já estava o suficiente e não precisava aprender mais e aumentar o conhecimento. Né? Então sempre teve dificuldade. Ele não, ele sempre carregou o estudo junto e cresceu na área. E acabou crescendo na área. Está lá comigo hoje, lá, então o desenvolvimento dele é muito grande. E é claro, assim, como eu sou o profissional mais antigo lá, né, que tem mais o conhecimento, né,
E fazer uma gestão de uma equipe da área de uma área tão técnica é bem desafiador. É desafiador. Às vezes eu tô com 5 em cima de mim, assim, me dá ajuda a fazer uma solução, me dá uma solução. Aí são 3, 4 projetos ao mesmo tempo. Acho que ontem mesmo até postei, né? Falei assim, cara, eu calculei muita coisa hoje, mas foi por causa disso, né? Porque eles ficaram em cima de mim, né? Mas é o processo de crescimento deles, de conhecimentos, e eles a conseguir evoluir na área de engenharia estrutural. E o gestor tem que ter saber gerir ali, pegar o melhor de cada um, né? Então lá eu tento fazer o máximo disso, de pegar o melhor de cada um, distribuir o projeto. Esse aqui trabalha melhor nessa parte aqui. Então esse aqui tem tendência de ser mais voltado para a parte de metálica. Esse aqui tem um conhecimento mais geotécnico, então vamos começar a deixar ele trabalhar mais na parte de fundações. Então o gestor tem que ter essa visão, né? De saber captar o melhor de cada um ali da sua equipe. Como eu falei, né? Eu acho que não há falta de mercado. Eu acho que é a falta de profissionais capacitados, né? Eu acho que isso é muito importante a gente falar. E a capacitação dentro da engenharia tem que ser contínua, né? Como eu falei, eu sou especializado em steel frame. E aí, steel frame você tem, vamos supor, o que acontece hoje com o steel frame? Você não tem um software que englobe todos. E aí você tem um fornecedor de material, que aí o cara tem um software que ele trabalha. Aí tu tem um outro do sul que tem o software dele. E aí, dentro da nossa realidade hoje, o que eles fazem com a gente? Me manda teu projeto que eu adequo. Isso mesmo. E aí você envia, adequa, mas é o que a gente falou, se você tiver pelo menos a noção básica do que é, fizer um cálculo, tiver os conhecimentos técnicos primários para poder trabalhar com o que é o sistema, você vai já poder dimensionar ali, né? Pelo menos, eu sei que mais ou menos é isso aqui vai ficar nisso, vai ficar mais esbelto, não, isso aqui dá, não, isso aqui... Então, é importante você realmente ter esse conhecimento, como você falou, e estar estudando sempre, a todo tempo. Roger, a gente está caminhando aqui para o encerramento. Queria te agradecer, tá, pelo carinho, pela disponibilidade de você estar com a gente hoje, de ter recebido. Sou muito, assim, fã, de verdade, porque eu vejo a tua humildade em compartilhar. A gente faz parte do mesmo grupo e você a todo tempo compartilha seu trabalho, você a todo tempo busca que outras pessoas conheçam, tá? Essa parte de você montar o curso, disseminar conhecimento, tratar as coisas, a engenharia, né, de forma tão apaixonada, é o que para mim também é muito importante. É como eu também acredito que deva ser. Então, antes de mais nada, eu queria te agradecer a essa oportunidade, tá? Queria que você deixasse uma mensagem, tá? Para todo mundo, como profissional, tá? Como gestor e como um professor, que fosse nessa sequência mesmo, que você vai pegar o cara que já está no mercado, tá? O cara que quer entrar para o mercado de estruturas e principalmente para o profissional que está chegando e tem que ver de quem ama a engenharia uma mensagem que vá fazer com que ele também se arrepie, como a gente estava falando aqui. Então, a minha mensagem, né, que eu falo que vou dar um exemplo meu, né? Eu sou de uma cidade interior, né? Nunca fui de Caxias, né? Sou morador de Caxias atualmente. Vim lá de Itaguaí. Então, eu era um estudante, estudava, né? Estudava só básico para passar, né? Para ficar logo de férias. E eu falo assim que o nosso meio, às vezes, nos atrapalha muito de a gente avançar, né? Então, quando eu decidi fazer engenharia, né? Tive que sair da minha cidade, né? Quando falaram, engenharia civil é uma engenharia que estava com pouco serviço na época, né? Isso em 2000 eu entrei em 2006 na faculdade, 2004, 2005, quando decidi fazer engenharia civil, estava muito ruim, mas era uma coisa que eu gostava, que eu tinha um prazer, né? Nem sempre eu achava que ia ser calculista, né? Porque eu não tinha esse conhecimento, né? Eu só conhecia como engenheiro, como um tocador de obra, fazer obra. E na faculdade eu fui crescendo, né? Fui estudando, fui conhecendo pessoas. Não sou de uma família cultural que tem engenheiros na família, então eu desenvolvi minha carreira sozinho, né? Não falo que sozinho não, com Deus junto, né? Que me sustentou aí ao longo desses anos, tem me sustentado.
Então, e em nenhum momento eu desisti, né? Então, assim, o que eu falo para quem quer seguir nessa área de engenharia, né? O início é difícil. Você ingressar no mercado é difícil. Você conseguir comprar um software, ter esse custo de fazer um software é difícil. Mas eu falo assim, inicialmente eu acho que assim, não tenta se aventurar, né? De pegar um projeto e vou jogar no software, vou lançar, o software vai, vai cuspir lá os resultados, as plantas estão prontas, eu vou mandar pular e vou assinar. Não, eu sempre falo quando muitos ex-alunos meus, né, vêm conversar comigo ainda, e eles falam assim, Roger, eu tô com um projeto, mas eu não sei fazer. Peguei esse projeto, não sei fazer. Eu falei, então vem cá, vem fazer comigo. Vamos fazer junto, né? Vamos aqui que eu vou te apresentar como que é o processo de cálculo, vamos usar um programa. Aí eles vão lá no meu escritório, senta lá do meu lado lá, e a gente faz junto, né? Faz essa parceria junto, né? E eu falo que o meu primeiro projeto eu nunca fiz sozinho, totalmente sozinho. Até para fazer um projeto totalmente sozinho demorei tempo para fazer. Sempre tive pessoas para orientar. Então essa pessoa que está iniciando na área de engenharia estrutural, tem as pessoas, procura pessoas que possam te ajudar, faça essas parcerias com essas pessoas para você não entrar num problema, né? Então você vai assina lá, dá um problema e você perde seu CREA logo de início, né? Então você acaba perdendo a sua profissão porque às vezes não quis gastar um dinheiro ali com uma pessoa que pode te ajudar ou dividir, né? Então a minha mensagem é estudar, se dedicar, é uma profissão que tem que se dedicar bastante, tem que amar, tá? E fazer um bom projeto e ter esse conhecimento. Então, entregar o melhor para o cliente, que é isso que é o mais importante. Você só vai crescer quando você entregar os melhores projetos para o seu cliente. Bom. E não ter medo de ser desafiado. Engenharia é isso. Engenharia, eu falo que engenharia é aceitar desafio, né? Superar os desafios. A gente fala... Eu sempre falo o seguinte, nós somos os maiores solucionadores de problemas que tem e o nosso foco é sempre esse, né? É entregar o que da melhor forma possível, né, a resolução dos problemas e a execução dos projetos. Gente, a gente chega aqui em mais um final de um episódio. Agradecer esse querido. Esse episódio que elucida um pouco do universo da estrutura, de gestão de equipe, de montar uma equipe e gerenciar ela. Desmistificar um pouco sobre essa parte da engenharia estrutural, mas também para enriquecer a nossa dimensão de conhecimento sobre a engenharia, tá? Muito obrigado, te aguardo para o próximo episódio, clica aí, nos acompanhe e seja bem-vindo ao SOS Engenharia, o podcast feito de engenheiro para engenheiro.